Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kivod, Malchut Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Iá, o Eterno é um. Bendito seja o nome e o reino do Eterno, hoje e por toda a eternidade. Amém. Shalom para você, estamos começando mais um estudo das Escrituras. Hoje vamos aprender como lidar com enfermidades na Torá. Você verá que as Escrituras estavam à frente da humanidade, da ciência, em tudo. No quesito higiene, asepsia, até de controle de doenças, tudo isso está aqui nas Escrituras e você vai aprender um pouco conosco hoje, essa manhã. Mas vamos orar. Yah, o nosso Eterno, bendito seja o teu nome por tua sabedoria infinita, por teu amor pelo teu povo Israel e pelo teu Messias, nosso Salvador Yahushua. Vem nos livrar de todo o mal, toda enfermidade, vem restaurar os enfermos, e em nome do nosso Salvador pedimos essas bênçãos. Amém. Queridos, vamos analisar dentro da Torá, no livro de Levíticos, Deuteronômio, o que o Criador tem a dizer sobre os cuidados de higiene, os cuidados referentes ao controle de doenças e a lidar com vários tipos de imundícies do homem e da mulher. Primeiro, vamos falar sobre o pós-parto da mulher nas Escrituras. Em Levítico 12, 1 a 8 está escrito: falou mais Yah a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda por 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. Então ele começa falando que existe um período de purificação pós-parto, onde a mulher ainda teria ali restos, vestígios do seu parto, ali, e isso requer um período de purificação. Ele compara ao período da sua enfermidade, na separação da sua enfermidade, se referindo ao período menstrual, já que a Bíblia compara a menstruação da mulher como uma doença, uma enfermidade, que requer cuidado, requer repouso, e diz que ela será imunda por 7 dias caso der à luz a um menino. No 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio, depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então aí fala que seriam 33 dias de purificação, no pós-parto. A Bíblia, antes dos médicos, antes da medicina, já determinava esse período de recuperação para a mulher, de 33 dias. Mas se der à luz a uma menina, será imunda 2 semanas, ao dobro de dias do caso do menino, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Altíssimo, e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo de seu sangue. Esta é a lei da que der à luz a menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos para um holocausto e outro para propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Então observe, no caso de menino, 1 semana, e então nós vemos aí o período de 33 dias. Se for menina, é o dobro, é 14 dias para sua purificação e mais 66 dias, no caso, até que ela esteja completamente recuperada. Isso são prescrições da Escritura,
faz aí uma diferenciação entre o parto de um menino ou de uma menina. Ainda em Levítico 13, nós temos aqui diversas orientações sobre como lidar com doenças contagiosas. E aqui, nesse controle de doenças, no caso, está se referindo à lepra. E diz: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Aí você vê já princípios de quarentena, né, onde eles colocavam a pessoa que estava com suspeita da doença à parte, para que não contagiasse os demais. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Olha, havia um controle minucioso para que se confirmasse realmente que o sujeito estava limpo daquela enfermidade. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula. E lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele não se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. Então, o Criador havia dado orientações minuciosas sobre como lidar com suspeita de lepra e como agir com a situação dessa. E veja que realmente é a sabedoria do próprio Criador que está aí recomendada na Escritura. E assim serve para qualquer outra doença contagiosa, né? Como as doenças da nossa atualidade, uma meningite que é letal, outros problemas, né? Sei lá, um vírus, tudo isso são medidas que são aplicadas em qualquer dessas situações, né, atuais. Em Levítico 13, 43 e 46 ainda continua: havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que essa é a inchação da praga, na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga, também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Olha, o Criador determinou que o doente avisasse as demais pessoas que ele estava enfermo dessa peste. Então ele tinha que declarar isso para qualquer pessoa que se aproximasse, para que a pessoa pudesse se precaver, né? Se afastar e evitar o contato. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, e imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial, fora do acampamento. Então, esse princípio de quarentena é bíblico, né? Onde as pessoas que têm uma doença contagiosa, ela tem que ficar reclusa, afastada do contato, do convívio em comunidade, até porque isso realmente se espalha rapidamente. Esse princípio o próprio Criador deu para o povo de Israel. Aí está. Falando do fluxo de sangue, tanto no homem como na mulher, nós temos aqui uma situação referente ao homem. Isso se trata não apenas para doenças contagiosas, né, ou doenças sexualmente transmissíveis que o homem possa ter, né, mas também algum tipo de hemorragia e algum tipo de fluxo, né? Vejamos: falou mais Yahweh a Moshe dizendo: falai aos filhos de Israel, dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza,
e o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é sua imundície. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas roupas, e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Então veja, eles tinham cuidado de fazer uma asepsia especial nesses casos. E o sujeito ainda continuava imundo até o fim do dia, né? Até a tarde. E são conselhos muito importantes. Aqui diz também que quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar, o que tem o fluxo, será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Então é incrível, até os materiais, né, que entravam em contato com o homem nessas condições, havia um cuidado para que não se contaminasse. E também fala da questão da poluição noturna. Veja, quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará suas roupas, banhará sua carne com águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante Iarro, a porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante Iarro. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda roupa e toda pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Então, perante a santidade do Criador, até a questão do sêmen humano, ele é contado como algo que contamina e algo impuro, né, diante do Criador. E havia um cuidado de separar essas pessoas até o fim do dia, para que não ministrassem nenhum serviço ao Eterno, para que não participassem de nada das coisas santas. Isso é um cuidado que ainda vale para os dias de hoje, porque o Eterno é santo, e ele é imutável, e ele exige de nós uma total santidade. Esses cuidados devem ser levados a sério. E se você ler a Torá, esses cuidados são tão sérios quanto qualquer outra questão que envolve atos sexuais ou qualquer outra coisa. É tão sério quanto, tão importante quanto para o Criador. Aí está. Mas a mulher, quando tiver fluxo, seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Isso é a lei quanto ao período menstrual da mulher. Qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, a Bíblia proíbe qualquer relação entre homem e mulher durante o período menstrual. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Aí alguém pode perguntar, então o marido e mulher não poderão ambos dormir na mesma cama nesse período? O que parece implicar é que quando havia contaminação, realmente não se poderia estar no mesmo lugar. Mas se o local não estiver sujo, e hoje existem métodos, né, modernos que a mulher utiliza, né, são absorventes, são fraldas e etc.,
que as mulheres podem utilizar, então isso permite uma limpeza, né? Permite uma higiene, uma asepsia apropriada. Então não há problema para homem e mulher ficarem no mesmo ambiente ou na mesma cama. Então vamos deixar isso claro. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Então, olha, o sujeito que faz relação com a mulher nesse período, ele está imundiçado, está contaminado. E essa é uma questão interessante, porque isso não é ensinado nas igrejas, isso não é ensinado em nenhum outro princípio a não ser na Torá. E na verdade, essa questão ela foi reiterada no Novo Testamento. As questões de higiene, asepsia, são princípios eternos que valem em qualquer condição. Tanto o Messias quanto os discípulos praticavam esses princípios. Também a mulher, quando tiver seu fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água. E será imundo até a tarde. Quando, porém, for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então aqui parece implicar que 7 dias após o fim do fluxo de sangue, ela estará totalmente purificada. E outro aspecto interessante, tanto para o homem como para a mulher, eles têm que passar por um processo. Lógico que hoje não se vai ao templo levítico, se leva sacrifícios, mas há a necessidade desse ritual de purificação, nós chamamos de mikveh, se purificar com água corrente, se molhar para que não haja mais vestígios dessa contaminação, né? Tem que haver esse cuidado, essa asepsia é ensinada nas Escrituras. Agora, veja uma coisa muito interessante. O primeiro povo a receber a orientação sobre saneamento básico, sobre higiene em comunidade, foi o povo de Israel. Mesmo perambulando pelo deserto em acampamentos provisórios, eles receberam do Altíssimo a orientação de fazer essa parte de saneamento. Veja, Deuteronômio 23, 12 a 14, também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecaste. Porquanto Yahweh teu Elohim anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Olha, aqui mostra a santidade do Criador. Ele não suporta imundície, falta de higiene. O Criador não suporta fezes ao ar livre, lixo ao ar livre. Inclusive o povo de Israel foi orientado a dar um toque no shofar diariamente para queimar o lixo no acampamento. Então havia uma série de coisas, medidas que o Criador ensinava para o povo de Israel à frente do tempo da humanidade. Esse é o saneamento bíblico. E queridos, meditemos. Se esses princípios não fossem para nós hoje, então isso significaria dizer que não há necessidade de mais de haver higiene, nem asepsia, né, ou qualquer outro cuidado de saúde. Mas não. Pelo contrário, Levítico 15, 11 marca um princípio muito importante, o qual lemos: também todo aquele em quem tocar o que estiver fluxo, sem haver lavado suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Os procedimentos que existiam entre o povo israelita são impressionantes sobre as questões de higiene e asepsia. Em uma época em que o conceito de micro-organismos sequer existia, a principal orientação para as questões de saúde era lavar-se com água. O conceito de contaminação já era frequente e associado ao ritual espiritual e conferia seriedade às regras de higiene.
As palavras relativas à contaminação por doenças e líquidos biológicos ou fluxos ocorrem mais de 10 vezes no livro de Levítico. Banhar-se em água no sentido de descontaminação ocorre 13 vezes. Da mesma forma, lavar as vestes ocorre 20 vezes. Lavar as mãos é mencionado indicando uma norma de asepsia comum. Só foi nos últimos 150 anos que os conceitos de asepsia foram devidamente associados às rotinas hospitalares. E o hábito de lavar as mãos uma regra majoritária para não haver disseminação de micro-organismos e doenças infecciosas. O segundo móvel, logo à entrada do tabernáculo, era uma pia com água. Somente o altar de sacrifício procedia a rotina do lavar-se e purificar-se. A água é um elemento presente até hoje no cristianismo. É um elemento que ensina a purificação, mas em Levítico a relação transcende esse significado, ensinando a higiene, e principalmente no meio judaico, no meio do povo de Israel. O princípio da água, mikveh, imersão, é uma coisa que sempre existiu. Você vê a história lá de Naamã com a lepra, ele foi orientado a mergulhar 7 vezes, e tantas outras situações que a água ela é orientada como um método de purificação. Os conceitos do livro de Levíticos são ultramodernos para os seus dias. Em uma época em que a humanidade habitava em casas de barro e os mais pobres eram nômades em tendas, os conceitos de higiene e asepsia transcendem o entendimento usual. Os israelitas seguiam as orientações porque vinham diretamente do Criador, através de Moisés, que recebia as leis de saúde vigentes. O caráter de gravidade das regras era acentuado pela associação aos rituais, garantindo uma extensa adesão do povo. Doenças que assolavam as nações vizinhas não alcançavam Israel. Iahve afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Deuteronômio 7,15. Querido, você quer que a sua casa esteja livre dessas doenças malignas que afligiam os egípcios e acometem a maioria da humanidade hoje? Então siga a Torá, guarde esses mandamentos. Higiene, asepsia, os cuidados de saúde que são orientados nas Escrituras são para nós também. E o Eterno vai nos abençoar, vai nos livrar de todas essas doenças e vai nos conceder saúde abundante. Ok? Que essas recomendações sirvam para você e sua casa. Tenha um Shabat abençoado. Boa tarde, boa noite. Bom dia para você que está assistindo esse vídeo depois. Até um próximo estudo.